História de São Valentim. Existem várias teorias relativas à origem de São Valentim e à forma como este mártir romano se tornou o patrono dos apaixonados. Numa das versões da história de São Valentim, este era um simples mártir que, em meados do século III d.C., havia recusado abdicar da fé cristã que professava. Outra versão defende que, na mesma altura, o imperador romano Cláudio II teria proibido os casamentos e que um sacerdote da época, de nome Valentim, teria violado este decreto imperial e realizava casamentos em sigilo absoluto. Este segredo teria sido descoberto e Valentim teria sido preso, torturado e condenado à morte. Ambas as teorias apresentam fatores em comum, o que nos leva a acreditar neles. São Valentim fora um sacerdote cristão e um mártir que teria sido morto a 14 de fevereiro do ano de 269 d.C. Quanto à data, algumas pessoas acreditam que se comemora neste dia por ter sido a data da morte de São Valentim. No entanto, a Igreja Católica pode ter decidido celebrar a ocasião nesta data como uma forma de cristianizar as celebrações pagãs da Lupercalia. Isto porque, na antiga Roma, fevereiro era o mês oficial do início da primavera e era considerado um tempo de purificação. O termo Lupercalia terá advindo do nome lupus, que em latim significa lobo. O dia 14 de fevereiro era o dia dedicado à deusa Juno, que, para além da rainha de todos os deuses, era também para os romanos a deusa das mulheres e do casamento. No dia seguinte, 15 de fevereiro, iniciava-se assim a Lupercalia, que celebrava o amor e a juventude. No decorrer desta festa, sorteavam-se os nomes dos apaixonados que teriam de ficar juntos enquanto durasse o festival. Muitas vezes, estes casais apaixonavam-se e casavam. As tradições associadas ao dia de São Valentim foram variando ao longo das épocas. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas aproveitavam os casamentos e esta época do Dia dos Namorados para se divertirem, havendo mesmo costumes de brincadeira em festas que se faziam, onde se casavam jovens e toda a gente se divertia. Ao longo do tempo, no entanto, foram-se criando outras tradições que chegaram até aos nossos dias e que são conhecidas por todos. É assim que nos aparecem as prendas de São Valentim, com diversos formatos, mas frequentemente com referência ao coração. É no século XV que aparece o costume de oferecer prendas ou poesias às pessoas de quem se gosta. E a partir daí, nos países de língua inglesa, a comemoração do dia de São Valentim generalizou-se. O conceito do Dia dos Namorados aparece em todo o lado, até nos filmes da Disney, como se vê pela imagem. Além disso, em todos os locais, nas escolas, entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos, se desenvolveu o costume de dar esta importância ao Dia dos Namorados. Hoje em dia, com a internet, o seu desenvolvimento através das fronteiras é mesmo muito grande. Desde os doces em forma de coração, aos peluches ou almofadas ou ainda outros objetos de decoração com a forma de coração,
Oferecem-se flores e este dia é um dia grande para as lojas de floristas. Os postais e os cartões de correio também são muito usados desde há muito tempo. Até mesmo os desenhos animados mais conhecidos adaptam o dia de São Valentim às suas histórias. O Garfield, os Simpsons. Tudo serve para chamar a atenção das pessoas para comprarem lembranças para os seus amados. Os peluches, por exemplo, são uma oferta muito comum para crianças ou mesmo entre jovens casais de namorados. Mas para além disso, até mesmo com pessoas de quem não somos namorados, mas de quem gostamos muito, se aplica o costume de oferecer flores ou uma pequena prenda. É tão natural ouvir-se a frase "Would you be my Valentine?" No entanto, em Portugal, só se começou a ouvir falar em Dia dos Namorados nos anos 80 do século passado, com a força dos comerciantes a tentarem fazer negócio. É nesta altura do ano que por todo o lado se vêem montras com corações, ursinhos de peluche com corações, caixas de doces em formas de coração, corações pendurados por todo o lado. É uma altura em que todos são capazes de gastar dinheiro para comprarem uma lembrança para aqueles que amam. No Brasil, por exemplo, o Dia dos Namorados não é celebrado a 14 de fevereiro, mas sim a 12 de junho, que é a véspera do dia de Santo António. É neste dia que, no Brasil, as pessoas oferecem às pessoas de quem gostam uma prendinha. E este costume está ligado ao Santo António, pois este santo é visto na cultura portuguesa e brasileira como um santo casamenteiro. Em Portugal, por exemplo, não se conhece nenhum concelho em que São Valentim seja um santo conhecido, celebrado ou mesmo padroeiro. Ao mesmo tempo, Santo António, São João ou São Pedro são os santos que são muito importantes na fé do povo. Em Portugal, o santo devoto dos namorados é o Santo António. É um santo casamenteiro, de acordo com várias lendas que se espalharam sobre o Santo António. Muitas dessas lendas levaram à construção de uma imagem de Santo António como o padroeiro dos namorados, como aquele que ajuda as raparigas a arranjarem namorado. É nesta tradição que os rapazes costumam oferecer à rapariga de quem gostam um manjerico com uma poesia sobre as suas qualidades ou sobre a sua beleza. Existem, além disso, outras tradições algo estranhas, para dizer o mínimo. Por exemplo, muitas raparigas que não têm namorado pegam numa imagem do santo, viram-no ao contrário dentro de um copo d'água, prometendo que só o tirarão de lá quando este lhes arranjar um namorado. É também no dia de Santo António que existe o costume de a Câmara de Lisboa proporcionar aquilo que se chama o casamento de Santo António. Neste dia, a Câmara ajuda vários casais a casarem-se nesse dia, patrocinando o casamento, oferecendo o vestido de noiva ou mesmo o fato para o noivo e dando algum apoio para o dote, para a aquisição de alguns bens para a casa. E é esta a história por trás do Dia dos Namorados.